José e Maria apresentam são 2 pombinhos, porque eles não tinham condição financeira de comprar um novilho ou um cordeiro. Ele não foi criado aos pés de Gamaliel como foi Saulo de Tarso. Ele não frequentava as grandes rodas políticas dos Herodes ou dos governantes romanos. Até seus 30 anos de idade, a gente não tem notícia alguma. Era anônimo, não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha sobrenome famoso. Não vestia as melhores roupas. Não frequentava os grandes círculos. Anônimo. Completamente anônimo. O Filho de Deus. Primeira coisa que eu aprendo com a história de Jesus Cristo é que a glória deste mundo não significa absolutamente nada. Se a glória desse mundo significasse alguma coisa, Deus não teria escolhido uma camponesa de cerca de 16 anos de idade, prestes a casar com um pobre. Se a glória desse mundo significasse alguma coisa para aquele que se assenta num trono de majestade, Jesus não teria nascido de uma mulher pobre, de uma família pobre. Ele teria nascido de uma pessoa rica, de uma mulher rica, de um casamento rico, de uma família próspera, num círculo de cultura de classe alta. Meu irmão, não busque a glória desse mundo. A glória desse mundo é passageira. Paulo diz a Timóteo que aqueles que se apegam ao materialismo, aqueles que têm sede de dinheiro, sofrerão males terríveis, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, por que você está pregando isso para uma igreja evangélica na divisa do Capão Redondo com Itapecerica da Serra, onde tem pessoas pobres, pastor? Porque o problema que aflige o rico é o mesmo problema que atinge o pobre. O pecado que mata o rico é o mesmo pecado que mata o pobre. Nós olhamos para as pessoas ricas e queremos ser iguais a ela. Deus, na sua graça, na sua sabedoria, envia o seu filho, não para nascer numa família rica, mas para nascer num ambiente simples e humilde, porque a glória desse mundo não deveria significar nada para aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Eu não estou aqui ensinando a teologia da miséria. Eu não estou dizendo que você tem que andar de a pé a vida inteira. Eu estou dizendo que Pedro afirma que somos peregrinos e forasteiros dessa terra. O teu dinheiro, o teu carro, as tuas mansões, as tuas próprias propriedades, os teus terrenos, os teus sítios ficarão para quem ficar vivo, porque você vai morrer e você não vai levar nada com isso. Daqui a 50 anos ninguém vai mais lembrar de você. Talvez o máximo que terá é uma foto sua em algum lugar da casa, até a hora em que alguém colocar num baú ou numa mudança se perder. Se a glória desse mundo significasse alguma coisa, Jesus teria nascido uma figura proeminente. Com cerca de 30 anos de idade, ele surge, sem fama, sem dinheiro, sem status nenhum, sem sobrenome, completamente anônimo, surge Jesus. E a primeira coisa que ele faz é ir até a beira do Jordão para se encontrar com um grande pregador, com um dos maiores profetas que já teve nesta vida, nessa terra, João Batista. Ele vai até o Jordão para se encontrar com um pregador. Ele não vai até os palácios de Pilatos. Ele não vai aos palácios de Herodes. Ele vai ao Jordão se encontrar com um profeta. Ele não teve anseio nenhum de se manifestar aos políticos, aos fariseus. Ele não foi tomar um café com Anás e com Caifás. Ele foi ao Jordão se encontrar com um profeta que tinha também a mesma estirpe, o mesmo caráter. João Batista se vestia com peles de animais. João Batista não tinha as melhores roupas.
João Batista não se alimentava dos melhores alimentos. João Batista não frequentava os palácios de Herodes e nem de Pôncio Pilatos. João Batista não tinha vínculos afetivos, emocionais, religiosos, políticos com os fariseus daquela época. Jesus fala assim: é com aquele ali que eu vou encostar. Deus tem verdadeiro apego com pessoas que se parecem com Ele. Deus tem verdadeira amizade com pessoas que são parecidas. Porque Gênesis capítulo 2 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você quer que Deus se aproxime de você, se você quer que o Espírito Santo tome conta da tua vida, não é orando 3 horas por madrugada e fazendo campanhas de jejum de 40 dias no monte. É tentando se parecer com Ele. É pedindo de noite e dia: faça a tua vontade, não faça a minha. Faça a tua vontade, não faça a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ele vai se manifestar a você. Ele vai querer ficar perto de você. Porque Deus tem prazer de pessoas que se parecem com Ele. João capítulo 14 diz acerca do Espírito Santo que o mundo não conhece e nem o vê. Porque lá em 1 de João diz que o mundo jaz no maligno. As referências do mundo não são referências de humildade. As referências do mundo não são referências de servo. As referências do mundo não são referências de amor, de carinho, de cumplicidade. As referências do mundo são referências de poder, de ambição, de egoísmo, de egocentrismo, de avareza. Por essa razão, Jesus no capítulo 14 diz: o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não vê e nem o conhece, mas Ele estará convosco e em vós. Vós o conhecereis. Igreja Apostólica 20. Não temos aqui no meio de nós figuras proeminentes da política. Não temos aqui no meio de nós grandes empresários multimilionários. Não temos aqui entre nós vultos e celebridades do futebol. Vede, pois, o vosso chamado, Igreja Apostólica 20, que não foram os grandes e poderosos que foram chamados no meio de vocês, mas os pequenos e humildes. Aqui eu vejo motoristas de ônibus, aqui eu vejo pequenos empresários tentando ganhar alguma coisa para sustentar a obra de Deus. Aqui eu vejo office boys, serventes de pedreiros, pessoas simples. Não tem nenhum acadêmico da filosofia, nem da sociologia. Não tem aqui grandes doutores que trabalham nos grandes hospitais, porque aprove a Deus escolher as pequenas coisas desse mundo, as que não são, as que são escândalo para o mundo, para confundir a sabedoria desse mundo. Reverendo maldito! Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os sem fama para manifestar o tesouro mais precioso de todo o universo, que é Ele mesmo. O Espírito de Deus está em você. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita literalmente nessa carcaça de carne, osso e sangue que é você. Muitos fazem pactos com Ixá, muitos fazem pactos com demônios, outros fazem pactos com entidades. Você fez um pacto com Jesus e recebeu você o Espírito de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Alegrai-vos uns aos outros com essa palavra. Se essa palavra não alegrar a igreja de Jesus Cristo, não tem mais palavra que alegra. Glória a Deus. Não tem, meu irmão. Se essa não é a palavra que faz o teu coração queimar, nada mais vai fazer o teu coração queimar. Ele vai ao Jordão se encontrar com um camarada que tinha o perfil dele. João Batista. Se vestia com peles de animais. Gente, eu não estou aqui exaltando a miséria, pelo amor de Deus. Eu estou falando de caráter. Quando eu fazia faculdade de teologia na Metodista São Bernardo, eu me lembro de um servo de Deus chamado Pedro Zequim. A empresa dele era uma das maiores do Brasil no ramo que ele fazia.
ele só tinha um concorrente à altura. E ninguém sabia disso. Chegava o Pedrinho, branco, parecia um comercial de sabão em pó branco. Quando fazia calor ele ficava vermelho, com uma camisa azul, uma gravata vermelha, uma calça verde. Ele era todo engraçado. E falava meio caipira e a gente ria da cara dele, fazia piada com ele. Até que um dia a gente foi fazer um trabalho de escola. E ele disse assim: eu tenho um escritóriozinho ali no Ipiranga. A gente pensou, ele deve ter um escritório alugado para vender alguma coisa, né? No sábado a gente foi lá. Parei o carro na esquina. Aí vi o número do prédio, toquei a campainha. A porta automática abriu. Prédio de esquina. E aí eu subi uma escada. Cheguei lá em cima, tinha uma moça aguardando e falou assim: o doutor Pedro pediu para vocês aguardarem na sala dele. Eu falei: o doutor Pedro? Será que é o mesmo Pedrinho, Pedro Zequini? Será que é o mesmo? Acho que eu estou no lugar errado. Aí ela me conduziu até uma sala. Eu falei assim: meu Deus, essa é a sala do Roberto Justus? Daqui a pouco aí entra o Roberto Justus. Eu estou no aprendiz. Uma sala grande, muito grande, com uma mesa enorme, e poltronas, e sofás, e uma televisão enorme assim, uma decoração, quadros bonitos, e uma janela linda, umas persianas. Eu, meu Deus, de quem é isso aqui? Aí chegou meus colegas de sala de aula, o pessoal olhou, todo mundo do mesmo jeito que eu, com os olhos arregalados. Eu disse: rapaz, isso aqui é do Pedro? Eu falei assim: olha, parece que é. E aí a secretária falou assim: o doutor Pedro, o senhor Pedro, ele já está chegando, e ele falou que dentro do frigobar dele tem algumas coisinhas se vocês quiserem comer. Aí a gente foi lá e abriu o frigobar, tinha amendoins, tinha todinho, tinha umas coisas assim. A gente, cara, vamos comer. O Pedrinho chegar, e alguém tomou café? Não, nós arrebentamos com os amendoins dele. Aí o Pedro chegou. O prédio da esquina todo é dele. É um prédio de esquina, no Ipiranga, irmãos, grande, todinho dele. E a gente ficou sem graça, porque a gente ficava chamando ele de caipira. Fala direito, rapaz. Ele tomava café e comia coxinha na lanchonete da faculdade com a gente. Ele nunca tinha demonstrado. E aí na outra semana ele falou assim: olha, vamos na minha casa. Eu falei: vamos na minha casa. Eu falei: vamos, todo mundo, vamos. Gente, uma casa num condomínio lindo, lá perto do metrô Praça da Árvore, ali nos lugares, Bosque da Saúde, se não me engano. Bosque da Saúde, não tem a ver com Praça da Árvore, Bosque da Saúde. A casa enorme, de grande. E ele falou assim: essa aqui é alugada, a minha eu estou fazendo num condomínio aqui no São Bernardo do Campo, que é maior do que essa. Eu falei: meu Deus, nunca mais eu tiro sarro desse homem, Jesus. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que seja pecado você ter alguma coisa para poder dar o melhor para os seus filhos. Eu estou falando sobre ter a mente de Cristo. Eu estou falando de caráter. Se o mundo fosse bom, estaria lá. Se os prazeres do mundo trouxessem de fato felicidade e paz, eu seria o primeiro a estar lá. O mundo te acena com uma paz e com uma alegria que ele mesmo não tem. A alegria do mundo é materialista. A paz do mundo está ligada a bens financeiros. Em João capítulo 14, quando Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz desse mundo, não é a alegria desse mundo, não são os valores e referências desse mundo, são valores celestiais, valores de glória, valores de reino, valores eternos, aleluia. São esses os valores que a igreja de Jesus Cristo precisa ter. Aleluia. Ensine isso para os seus filhos, ensine isso para os seus netos, ensine isso. Quando ele se chega no Jordão, João Batista está lá na beira do Jordão, pregando. E a mensagem de João Batista era exatamente a mesma mensagem de Cristo. João Batista gritava às multidões: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus.
Eis que o machado está posto à raiz da árvore. A árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. E aí as pessoas olham para ele e dizem: és tu o Cristo? E ele fala: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu vos batizo com água, mas depois de mim, Ele é maior do que eu, importa que Ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias dEle. Eu não sou digno de desatar o nó do sapato dEle. Eu não sou digno, importa que Ele cresça e eu diminua. Aleluia! Aí o Espírito Santo revelou para João: João, João, você vai ver o Cristo, João. João, você verá o Messias de Israel. E o sinal de que o Messias de Israel será mostrado para você. Você verá o Espírito Santo sobre ele descendo em forma de um pombo. Quando você vê, João, o Espírito Santo descer em forma de um pombo sobre um homem, é ele aquele que você disse: importa que ele cresça e eu diminua. É aquele que você disse: eu não sou digno nem de carregar os sapatos dele. É ele, João. João estava lá na sua rotina, pregando, falando do arrependimento, a temática do reino, a temática do evangelho, a temática dos profetas do Antigo Testamento. Não tinha como, irmão. Não tinha como. Jesus então foi até ele. E Jesus foi se aproximando. E se aproximando. Ainda não havia fama em Jesus. Jesus estava no anonimato. E ele vai se aproximando. E João está batizando. Está pregando. De repente João olha para o lado. E ele vê aquele homem. Parecia um pescador comum. Parecia um homem comum. Ele não vinha a cavalo. Ele não vinha seguido por puxa-sacos e bajuladores. Ele vinha simples. Andando simples. De forma simples. E João não notou nada nele. Porque não tinha nele formosura alguma. Para que pudéssemos dizer: nossa, que figura proeminente. Mas de repente João olha e vê o Espírito Santo descendo sobre aquele homem em forma de pombo. João para tudo e começa a gritar: é ele o Messias de Israel. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para ele e diz: era dele que eu estava falando. Aleluia! João toma o maior susto da vida dele. Ele viu o Messias. Se você quiser ver o Messias, se você quiser sentir o Messias, se você quiser ter o Messias, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele está aqui agora. Glória! Sim, ele está aqui. Em João capítulo 14 ele diz: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Ele falava acerca do Espírito Santo. Há uma unção do Espírito Santo. Eu digo mais, não é uma unção do Espírito Santo. Eu digo, o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Glória! Eu grito isso dentro da penitenciária: se eu fosse um feiticeiro, adivinha quem estaria aqui se eu fosse um feiticeiro, meu? Alô? Alô? Vai falar do Satanás, ele não gosta não. Daqui a pouco a gente gruda ele. Se eu fosse um feiticeiro, tivesse um turbante na cabeça, umas guias vermelhas e pretas, quem estaria aqui conosco? Orixás, caboclos e guias. Mas Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está aqui. Aleluia! Ele não disse 800, 900, ele disse 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, apenas 2 ou 3, não precisa ser uma multidão. Em meu nome eu estarei. Essa palavra que eu prego a você nessa noite é em nome dele. O evangelho que eu prego nessa noite é dele. Os sinais são dele. O poder é dele. O Espírito é dele. O evangelho é dele. Portanto, ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu acredito nisso no fundo da minha alma. O Espírito de Deus está aqui e agora. João Batista viu. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como um pombo.
E ele se prostra e diz: eis o Cordeiro de Deus. É aquele ali o Cordeiro de Deus. Jesus se aproxima dele. Porque, como eu já disse e repito, Jesus se aproxima de pessoas que são iguais a ele. E qual era a vocação de João? Batizar para o arrependimento dos pecados. João com a cara na areia. João com as mãos e os joelhos fincados na areia, no chão. E a lágrima descendo, eu vi o Messias. Tu és o Messias de Israel. Jesus olha para ele e fala assim: João, vem e me batiza. Mais uma surpresa. Meu Deus, João falou assim: não, eu batizar o Senhor não. Para aquela multidão, João olhava e dizia: raça de víboras, quem vos predestinou a fugir da ira vindoura? Mas quando ele olha para Jesus, ele diz: é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar a sandália dele. Eu não sou digno nem de falar com ele. Não, eu não posso te batizar. Você não tem pecado. Eu sou um pecador, vem e me batiza. Todo homem que se aproxima de Jesus Cristo, ele entende uma coisa, um viés, um fundamento, uma certeza: que ele é um pecador. Você pode ser um exemplo para a sociedade. Você pode ser um exemplo para a tua família. Você pode ser um exemplo na igreja onde você congrega. Você pode ser cheio do Espírito Santo o tanto que for. Mas quando você dá de cara com Jesus Cristo, a única coisa que você consegue dizer é: vem e me batiza. Vem e me batiza. Vem e me batiza. Perdoe os meus pecados. Eu sou um pecador. Por isso que a mensagem, ela tem que provocar esse sentimento na plateia. Você pensa mesmo que no céu, a primeira reação que você ter quando você vê o trono vai ser ficar pulando, fazendo dancinha? Todo mundo pensa isso, né? Quando eu ver a glória, eu vou dar cambalhota nos gramados celestiais. Vai nada, meu irmão. Você vai cair com a cara no chão, mas eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. O que tu vistes em mim é muita glória, é muita santidade. Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 12, eu fui arrebatado, capítulo 12 de 2 Coríntios, eu fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas inefáveis, inexplicáveis, que ao homem não é digno falar, porque é inacreditável. E em 1 de Coríntios capítulo 2 ele diz: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem chegam ao conhecimento do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser um momento de alegria, mas a primeira impressão que você terá da santidade, da glória do Deus Todo-Poderoso, é o mesmo sentimento que Pedro teve na pesca maravilhosa, quando ele olha para Jesus e diz: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. É a mesma reação que o bandido da cruz, quando olha para o Jesus, quando ele vê a salvação ao lado dele, ele olha para o Salvador da humanidade e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não será essa a reação? Não será essa a reação que teremos diante do trono da glória? Nós não somos nada, nós não temos nada, a glória desse mundo não vale nada, o dinheiro que nós temos no banco não vale nada. Quando nos apresentarmos diante do Deus Todo-Poderoso, o único sentimento que nós teremos, a única atitude que nós teremos, será uma atitude de receber de Deus aquilo que nós nunca merecemos. Não há mérito, não há mérito. Jonas capítulo 2 diz que a salvação pertence ao Senhor. Paulo no capítulo 2 de Efésios diz: e a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda, quando você estiver diante dele, esses textos da Bíblia vão gritar na tua alma: é dom de Deus, é dom de Deus, é pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Jesus então se levanta, tendo sido batizado por João, e entra nas cidades, pregando o Evangelho. E qual era o tema da mensagem de Cristo? Era o mesmo tema da mensagem de Jeremias: arrependei-vos.
Era o mesmo tema da mensagem de Ezequiel: arrependei-vos. Era o mesmo tema da mensagem de Noé: se arrependam. Era o mesmo tema da mensagem de João Batista: arrependei-vos. E quem sou eu para pregar uma mensagem diferente dessa? Quem sou eu para pregar algo diferente do que o Messias de Israel pregava? É a mesma mensagem que Paulo pregou em Atenas. É a mesma mensagem que Paulo pregou ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a tua casa. É a mesma mensagem que Pedro pregou a Cornélio no capítulo 10, o centurião, na casa de um centurião romano. Ele prega: se arrependam, se arrependam, se arrependam. É a mesma mensagem que Estevão pregou no centro de Jerusalém e foi apedrejado pelos fariseus hipócritas daquela época. Quem sou eu para pregar uma mensagem diferente dessa? Aonde nós estivermos, o texto que tem que gritar na nossa alma é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Me permita me lembrar da senhora. Já contei esse testemunho aqui algumas vezes, preciso lembrar novamente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o grande ofício da igreja. Uma diretora de escola, alta, bonita, bem arrumada. Eu era professor de filosofia nessa escola aqui. Onde ela passava, todo mundo se curvava. Onde ela passava, todo mundo tinha medo. Seus cabelos frisados, seu salto alto. Ela comandava uma escola inteira. E eu era simplesmente um professor de filosofia. E nas minhas aulas eu falava da filosofia e tentava de todas as formas anular, quebrar o ensino filosófico ateísta. Eu, como professor de filosofia, eu dizia: Deus existe. Eu fazia questão de dizer: eu sou professor de filosofia e sou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! E essa mulher era evangélica também, mas não dava testemunho. Nunca sentou comigo para perguntar: como é que é a igreja, pastor? Não. Nunca tive o prazer de nem de saber em que igreja que ela congregava, porque muitos ali nem sabiam que era evangélico. Até que um dia essa mulher contraiu câncer. E eu fui visitá-la. E quando eu chego na casa dela, ela está com um cilindro de oxigênio, respirando aquele oxigênio, para que a saturação dela não baixasse e ela morresse ali, numa cama, sentenciada à morte pelos médicos. Quando ela me viu, ela começou a chorar. O senhor veio me visitar. E eu falei: vim, minha irmã. O senhor veio me visitar, eu não acredito. Eu falei: vim, minha irmã, eu vim orar pela senhora. Pastor, ore por mim. Eu sou filha de pastor. E eu renunciei o meu chamado desde a minha juventude. Me formei em pedagogia. Me tornei professora, prestei concurso, passei. Fui evoluindo, me tornei diretora de escola e deixei de lado o meu chamado. Pastor, ore por mim, porque se Deus me levantar dessa cama, eu vou exercer o meu chamado. Eu serei uma missionária pregadora da palavra. Eu orei por ela, meus irmãos, e ela morreu. Ela não teve tempo. O único tempo que ela teve foi de pedir perdão pelos seus pecados. Igreja, pelo amor de Deus. Igreja de Jesus Cristo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Jesus morreu não para que você tenha uma Ferrari. Jesus morreu não para que você tenha um apartamento melhor do mundo. Jesus morreu não para que você ganhe 200 mil por mês. Jesus morreu não foi para você ter ternos comprados nas lojas mais caras. Jesus morreu para salvar a humanidade dos seus pecados e para levantar uma igreja cheia do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho a toda criatura. Porque esse mundo vai acabar, essas coisas passarão, céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus.
Esse é o discurso que fortalece a igreja. O que fortalece a igreja não são os grupos de coreografia. O que fortalece a igreja não são os grupos de rap, de samba que a gente usa para fazer evangelismo. Porque o samba e o rap não convencem o pecador do pecado. Celebridades nos altares das igrejas não convencem os pecadores dos seus pecados. O tema da mensagem é o arrependimento. O tema do evangelho é a cruz. A centralidade da pregação de Cristo é o próprio Jesus Cristo. Falar de Jesus é só isso que a igreja precisa, nada mais. Não tenha medo de ser um pregador de uma mensagem só, porque Paulo era pregador de uma mensagem só. Você já leu Atos dos Apóstolos? Paulo entrava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era entrar numa sinagoga. E sabe o que ele falava na sinagoga? Jesus. Paulo chega em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Ele vai entrando em Atenas e ele vê a estátua e o altar de Apolo. Do lado ele vê um altar e a estátua de Afrodite. Do outro lado ele vê uma estátua a Poseidon. Do outro lado ele vê um altar e uma estátua a Hades, Ares, Hermes. De repente, no meio daqueles altares, ele vê um altar vazio. Não tinha nenhuma imagem naquele altar. Sabe por que não tinha uma imagem naquele altar? Porque Apolo é uma invenção humana. Afrodite é uma invenção humana. Zeus foi feito por mãos de homens. Mas aquele que disse haja luz, aquele que disse façamos o homem, ele não é invenção das mãos humanas. Não há uma estátua, não há uma imagem daquele que criou os céus e a terra. Você não vai encontrar em religião nenhuma, porque ele não é ideia de homem. Zeus é criação humana, Apolo é criação humana. E quando Paulo vê aquele altar vazio, e tem uma inscrição lá, ao Deus desconhecido, o Espírito Santo grita no coração daquele pregador: sou eu, eles não me conhecem, fale de mim. Você acha que Paulo disse assim: mas Jesus, eu vou falar a mesma coisa sempre, só falo de Jesus, me deixe falar de prosperidade? Jesus, deixa eu fazer uma campanha em Atenas para trazer os doentes, os enfermos, os desempregados, os emacumbados, tragam todos. Jesus responde para Paulo: Paulo, a minha palavra, a minha pregação não se consistem em sabedoria humana. Não é aquilo que os homens querem ouvir, Paulo. Não é aquilo que é a percepção humana de vida, Paulo. Não é a sabedoria deles. A minha palavra e a minha pregação se consistem no poder de Deus. E esse poder de Deus que ele fala, leia o contexto. Ele diz: Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, é só você ler. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Pode se levantar 400 paralíticos aqui. Na macumba também tem milagre. No catolicismo também tem milagre. No kardecismo também tem milagre. O Dr. Fritz fazia milagre. O João de Deus, estuprador, fazia milagre. Quando Moisés joga a vara dele no chão, se transforma em serpente. Os feiticeiros de Faraó jogam outra vara, e aquela vara do diabo também se transforma em serpente. Não venha para a igreja por causa de sinais e milagres, tudo isso tem. Daqui a pouco você vai ver capeta manifestando e gente sendo liberta. Mas venha para a igreja para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra, para ouvir sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra. E foi isso que o Espírito Santo ensinou para Paulo. Não é a sabedoria humana, não é o que o mundo quer ouvir, é o Evangelho. E Paulo prega acerca de quê? Jesus. Não tenha medo de ser um pregador de uma mensagem só, desde que essa mensagem seja Jesus. Jesus anda por todas as cidades, Galileia, Judeia,
as 10 cidades chamadas de Decápolis. Numa dessas cidades, em Decápolis, ele desce do barco. Ele vai, para o barco na praia. Ele desce, Pedro desce, João desce, Tomé, Mateus, o Judas, com a sacolinha das ofertas, que ele era o tesoureiro. De repente, a uns 30 metros, começa a surgir um homem, e ele vem na direção dos discípulos, babando, rosnando, com o branco dos olhos virado, arrastando uma perna, uivando. E quando ele vê Jesus, ele corre. Quando ele vê Jesus, ele corre. Meu Deus, eu acho que Judas pegou a sacolinha e escondeu aqui. Pedro já puxou a mesma peixeira que ele usou para cortar a orelha do soldado na crucificação de Jesus. Já se amou. Mateus saiu correndo para dentro do barco de novo. E os discípulos, mestre, está vindo um doido ali. O endemoniado gadareno. Você pensa que Jesus correu e entrou de novo dentro do barco? Não. Jesus apenas parou. E aquele homem correndo na direção de Jesus. Os discípulos já com a mão na cabeça, como diz o popular. Surto psicótico. De repente, aquele homem endemoniado se joga aos pés de Jesus. E o texto diz que ele o adorou. Ele o adorou. E ele disse: bem sei quem tu és, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eram os demônios. E os demônios ainda dizem: viestes para nos destruir antes do tempo? Meu Deus, até o diabo sabe quem é Jesus. A igreja às vezes não sabe. Os demônios gritam: viestes para nos destruir antes do tempo? Alguém avisa os testemunhos de Jeová que aquele homem da Galileia era Deus em carne. Aquele homem da Galileia, aquele homem que desceu daquele barco à beira do mar da Galileia, é o Messias, é aquele que é chamado de o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É aquele que se assenta à destra da majestade do Deus Altíssimo. Até o diabo sabe disso. Por isso que eu digo, quando você entrar nessas escadas aqui, não entre como se você estivesse entrando numa padaria, num supermercado. Não entre aqui como se você estivesse indo para uma reunião qualquer. Entre igual eu vi a Ingrid, a cooperadora Ingrid, esposa de Ismael, entrando ali, na hora que eu estava cantando. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. A Ingrid subiu ali, ó, com as duas mãos assim, ó. Foi subindo escadas assim. Eu falei: meu Deus do céu. Ela ouviu lá de baixo e foi subindo assim. Meu Deus, o diabo sabe quem é Jesus e a igreja ainda não entendeu. A igreja ainda não sabe. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele demônio e diz: qual é o teu nome? Pastor, pode perguntar o nome de demônio? Pois é, irmão, se tu tem um nome, o Satanás não vai ter também? Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele responde: Legião é o meu nome. Eu vi a Valéria Gavioli ali embaixo. Cadê a Valéria Gavioli? Está lá no fundão, né, Valéria? Valéria já esteve assim, ó, cooperadora. Valéria já ajudou a gente a expulsar tanto demônio. Muito bom ver você, Valéria Gavioli. Certa vez a Valéria me ligou e disse: pastor, meu marido sumiu. Como assim, Valéria? Pastor, ele sumiu. Ele não dormiu em casa, ele não voltou para casa, e a gente está desesperado. Vamos orar. Eu sei que quando chegou, isso era no sábado, sexta ou sábado.
Quando chegou na segunda-feira, acho que à noite, segunda ou terça-feira, já coisa de uns 3, 4 dias, a Valéria me ligou. Pastor, nós achamos meu marido. Ele foi encontrado numa cidade litorânea, se eu não me engano, Cananéia, com amnésia. Não sabia qual era o nome dele mesmo, não sabia onde morava, não sabia se era casado ou era solteiro. E uns pescadores acharam o telefone na carteira dele, ligaram, a Valéria atendeu, e a Valéria falou: moço, pelo amor de Deus, esse homem que está com amnésia aí é o meu marido, e a gente está desesperado aqui. Moço, pelo amor de Deus, me diga onde é que ele está, a gente vai buscar ele. E o rapaz falou: moça, ele não sabe nem quem ele é, ele não conhece ninguém não, ele não sabe de onde ele veio, se ele é casado ou solteiro. E a Valéria falou: não, eu levo algumas fotos aqui, minha, dele, da mãe dele, eu tenho que trazer meu marido. E a Valéria foi até essa cidade do litoral, longe. Chegaram lá, conseguiram trazer o marido de volta. Meus irmãos, os demônios existem. Está me ouvindo? Amém. Satanás existe. E ela trouxe o marido dela, foi ela, a mãe dele, e trouxeram o rapaz de volta. E Dona Valéria, em vez de trazer na igreja, foi levada um psiquiatra. Preocupada, coitada. Levou no médico, o psiquiatra fez os exames dele lá. E ele não sabia o nome, não sabia quem era ele, não sabia nem quem era a mulher dele. Eu só sei que conseguiram convencer ele, mostraram foto: olha, esses aqui são seus filhos. E ele não lembrava de nada, ele falava: eu não consigo me lembrar de nada, eu não consigo. E sisudo, cara fechada. E o psiquiatra então receitou um remedinho, falou: se não melhorar, esse remédio traz ele de volta. Até que lembraram: vamos levar lá para o pastor. Estamos levando os nossos bêbados para as clínicas psiquiátricas. Estamos levando nossos parentes com problemas espirituais para os juquiris. Estamos levando os nossos doentes para os hospitais. Por que muitas vezes a gente se queixa? Onde estão os milagres? A igreja não acredita mais em milagre. A igreja não tem mais aquela fé que tinha antigamente. E a culpa não é da igreja, a culpa é dos pregadores. O que é mais difícil para Jesus? Dizer ao pecador: levante e anda, ou dizer os teus pecados são perdoados? Jesus disse: dizer levante e anda e perdoar pecado é tudo comigo. Eu perdoo e eu curo. Valéria ligou para mim e falou: pastor, meu marido reapareceu, posso levar ele aí? Eu falei: já deveria ter trazido. Trouxe o rapaz, chegou na minha casa, olhei para ele e falei: paz, meu irmão. Ele: bom dia. Você lembra de mim? Ele: não, senhor. Não sabe quem eu sou? Não, senhor. Quantas vezes falei para o marido dela: quantas vezes você falou que queria andar comigo? Você não lembra? Não, senhor. Não lembra mesmo? Quantas vezes a gente já andou junto por aí? Não, senhor, não consigo lembrar. Desculpa, eu não lembro do senhor. Eu antenado com Deus, perguntando: meu Deus, o que é isso? Um homem que me admirava, um homem que queria ser pregador do evangelho, um homem que olhava para mim e falava: eu quero ser igual ao pastor João. De repente não lembrava nem seu próprio nome, não lembrava de mim como pastor, não lembrava da mulher, não lembrava de ninguém. Os médicos não conseguiram reverter isso, não tinha tomado nenhuma pancada na cabeça, ele estava intacto. E aí eu fiz aquilo pelo qual a igreja foi chamada para fazer. Eu pus as mãos sobre a cabeça dele. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele manifestou uma entidade demoníaca. Aquele demônio se manifestou e começou a rosnar. E aí eu perguntei: qual o teu nome? E ele me respondeu: meu nome é General. Eu sou cabeça de legião. Falei: então, cabeça da legião, e a legião pega tudo que você tem em nome de Jesus e sai! O demônio saiu. Ele acordou. Eu falei: e aí, lembra de mim? Não, senhor. Eu falei: meu Deus, será que eu vou passar uma vergonha aqui?
demônio saiu e ele continuou do mesmo jeito. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus falou comigo, fica sozinho com ele, tem muita gente aqui. Aí eu pensei, vou levar ele lá para dentro da igreja. Falei para a esposa, para a mãe, falei, olha, eu posso levar ele comigo lá para a igreja? A esposa e a mãe falaram, a gente pode ir? Eu falei, não, Deus falou que é para eu ir sozinho. Lembra quando Jesus foi orar pela filha de Jairo? Mandou sair todo mundo? Eu falei, não, só eu e ele. Levei ele para a igreja, chegamos na igreja, fechei a porta. E falei, e aí, você está lembrando da igreja? Ó, aquela pintura ali foi você que fez. Aquelas cortinas, aquele teto ali, você que consertou. Ele, não, senhor, não lembro de nada. Sisudo, cara fechado. E aí, de repente, irmãos, Deus me mostrou em visão um demônio saindo debaixo do chão, assim. Maltrapilho, cabelo arrepiado. Não dava para ver o semblante dele, mas eu percebia que ele era horroroso. E aí Deus falou para mim, repreende esse demônio. Esse demônio foi trazido por outro demônio. Aquele general que você expulsou trouxe esse demônio para lesar a mente dele. Repreenda esse demônio aí, que veio das profundezas, chamado pelo primeiro general que você expulsou. Eu olhei para ele e falei assim, posso orar por você de novo? Ele falou, pode sim, senhor. Ele fecha os olhos, solta os braços, deixa que eu oro. Coloquei a mão na cabeça e falei assim, Satanás, Deus acabou de me mostrar você. Você que está lesando a mente dele. Eu já expulsei o general. Agora eu quero você. O demônio manifestou. Eu falei, quem é você? E o demônio disse, do jeito que o Espírito Santo me revelou. Eu vim de lá, ó. Eu vim de lá. Chamado pelo primeiro general que você expulsou. Amando do primeiro general que você expulsou. Eu fui chamado por ele para lesar a mente dele. Igual Deus me mostrou. Igualzinho. Parece coisa de filme. E ele disse, você me achou. Eu vou sair. Mas ele ainda vai continuar ainda, ó, um pouco lesado. Mas eu vou sair e ele vai ficar bom. Falei, Satanás, em nome de Jesus de Nazaré, sai. Rapaz, deu um pulo, caiu de cara no chão assim, pum. E de repente ele fez assim, Pastor João. Pastor João. Pastor, o que a gente está fazendo aqui? Pastor, o que eu estou fazendo aqui? Pastor, o que aconteceu comigo, pastor? Falei, você não lembra de nada? Ele falou, não, pastor. Eu só lembro que eu recebi um dinheiro do serviço que eu estava e tive uma recaída, entrei no bar. Eu só me lembro que eu tomei a primeira, depois eu me esqueci, não lembro de mais nada. Meus irmãos, Satanás não tem medo de um crente rico. Satanás não tem medo de um crente próspero. Satanás não tem medo de um crente que tem a carteirinha da igreja e leu a Bíblia toda 3 vezes, fez um seminário de teologia, uma pós-graduação de filosofia. Satanás só tem medo de um crente cheio do Espírito Santo. E quando ele usa o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, é a única coisa que o diabo tem medo. Ele não tem medo de mais nada. Ele não tem medo de ar-condicionado. Ele não tem medo de luzes bonitas, de cortinas caras, de piso de mármore. Ele não tem medo da placa da igreja. Ele tem medo do nome de Jesus. E aquele endemoniado gadareno, quando viu Jesus, ele cai no chão e o adora. Esse era Jesus. Esse é Jesus. Ele está vivo. Glória! Ele vive. Ele vive. Ele está aqui. Ele está me vendo. Ele está te vendo. Ele está passeando de banco em banco. Ele olha para o teu coração. Ele sonda os teus pensamentos. Ele sabe as tuas intenções nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. No capítulo 13 de João, ele reúne os discípulos. E ele diz, é chegada a minha hora.
Ele pega uma bacia de água fresca. 3 anos depois do batismo de João. Ele já estava com 33. Ele pega uma bacia, naquela água fria, naquela Palestina quente, amarra uma toalhinha na cintura, reúne os 12 discípulos dele num círculo, se ajoelha no chão e começa a lavar os pés dos discípulos. O dia em que Deus se ajoelhou diante dos homens. Parece uma heresia, né? O dia em que Deus se prostrou diante dos homens para lavar os pés da humanidade. Aquele ato de lavar os pés de um visitante era a função dos escravos. O dono da casa jamais faria isso. Ele chamava o escravo e falava: lave os pés, penteie o cabelo. E o máximo que o dono da casa fazia era dar um beijo no rosto. Traga um óleo, passe no cabelo do meu amigo, lave os pés dessa Palestina poeirenta. Não, Jesus, ele pega a água e ele começa a fazer o que os escravos faziam. Quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro emocionado, dá um passo para trás e fala: não, sou eu que tenho que lavar os teus pés. E Jesus responde para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo hoje você não compreende, você vai compreender só depois. E se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro então se levanta e fala: lave tudo. Lave tudo, da cabeça aos pés, porque eu quero ter parte com você. A gente passa a semana em ambientes de empresas, escritórios, ouvindo palavrões e se contaminando com as coisas desse mundo. Essas coisas desse mundo não estão mais dentro da gente, elas vêm de fora para nos tentar. A gente não maquina mais o mal como a gente maquinava antigamente. O mal tenta nos afetar de fora para dentro. A gente passa lutas terríveis, palavrões, a sensualidade alheia de mulheres que andam nuas na rua, televisão, filmes, o ódio, a mágoa das pessoas, tudo isso nos aflige e afeta. Quantas vezes você já subiu as escadas dessa igreja com a mente pesada, a consciência pesada? Pai, eu pequei, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí de repente você vê o Cristo de Nazaré. Ah, Jesus! Com uma bacia pronto para lavar os teus pés. Pronto para lavar as tuas iniquidades, a poeira suja dessa Palestina aí fora. E ele diz para Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele te diz nesta noite: se tu não deixar eu te lavar dos teus pecados, você não tem parte comigo. Se arrependa hoje. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Eu vou me atrever. Eu vou me atrever. Se aí no teu lugar, se o teu coração estiver queimando, se você for uma ovelha perdida de Jesus, a hora que você quiser levantar a tua mão para dizer: pastor, eu quero me reconciliar, eu quero me entregar a Jesus. Não precisa esperar o chamar, agora mesmo, a hora que você quiser. Se você levantar a mão aí no meio da multidão, está escuro, vai um diácono até você para te dar um abraço e falar: seja bem-vindo, meu irmão. Ó, corre, diácono, vai essa, pode ser esse mesmo. Você é mais bonito que Abraão. Abençoa a vida dele. Mais alguém gostaria? Aqui, ó, o jovem aqui, turma. Corre. Mais alguém gostaria de levantar as mãos para Jesus? É só você levantar a mão no teu lugar, alguém vai te abraçar. Tá bom? Olha essa menina linda. Abraça ela, Manu. Mais uma ali, ó.
Irmãos, já é 9h20, eu tenho que parar. Não dá mais tempo, irmão. Eu queria ficar aqui até meia-noite, mas não dá. Gente, Jesus é lindo. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele se assenta à mesa. E ele diz assim: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele toma o pão e diz: eis o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Depois ele pega o vinho e diz: esse aqui é o meu sangue. Todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: é o meu corpo. Depois ele tomou o suco da uva e disse: bebam, é o meu sangue. Lá no mesmo livro de João ele diz: aquele que não comer da minha carne, capítulo 6 e 7, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não é digno de mim. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas os discípulos ali começaram a entender, porque ainda também não tinha entendido tudo. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Façam isso quando vocês se reunirem, em memória de mim. Aí ele fala: olha, o caminho que eu estou indo vocês já conhecem. Eu vou primeiro para preparar lugar para vocês. Ele estava falando da morte, ele estava falando da cruz. Os discípulos não entendiam nada. O caminho vocês já conhecem. Eu vou primeiro e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver vocês também estejam. O caminho vocês já conhecem. Filipe pergunta: mestre, qual é o caminho que a gente já conhece? Diga-nos, mestre. E ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou primeiro e voltarei para vós. E se eu não for, o Consolador não desce. Eu tenho que ir para o Consolador descer. Ele falava do Espírito Santo. Aquela noite, já de madrugada, ele sai e vai ao Getsemane. E ele chama Pedro, Tiago e João. E deixa os outros 9 para trás. Ele fala: Pedro, Tiago e João, vem orar comigo. Ele se destaca uns 20 metros para frente. E no Getsemane ele soa sangue. E a oração dele é: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Daqui a pouco chega Judas com um grupo de soldados romanos, dizendo: aquele que eu beijar é ele, Jesus, para prender Jesus. Sim, Judas que estava na Santa Ceia, Judas que teve também os pés lavados por Jesus, estava agora com um grupo de soldados romanos por 30 moedas de prata. E ele beija Jesus, para que os soldados pudessem entender e ver a quem que eles tinham que prender, a mando dos fariseus. Eles foram para prender Jesus, e Judas foi o traíra. E ele beija Jesus. Jesus olha para Judas e diz: amigo, com um beijo você me trai. Quantos hoje em dia estão na igreja traindo Jesus com um beijo? Quantos na igreja estão: o choro dura uma noite, mas a alegria, e a cachaça dentro da geladeira? Amante já mandando mensagem no WhatsApp: vai demorar muito. Os amigos esperando os adultérios, mas está beijando Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, e dando a paz de Jesus para todo mundo. Esses são aqueles que se levantam da mesa de Jesus para trair. Andaram com Jesus, mas não conheceram Jesus. Ouviram Jesus,
mas não creram em Jesus. Estiveram com Jesus, mas não receberam Jesus. Tem muitos assim dentro da igreja. Ele é entregue aos romanos. Pedro disse: mestre, eu vou com o Senhor até a morte. No entanto, ao redor da cruz de Cristo, os discípulos não estavam. A mesma multidão que foi curada nas portas de Jerusalém era a multidão que estava diante da cruz dizendo: se és o Filho de Deus, desça daí para que a gente creia. A mesma multidão que viu Jesus entrando e dizia: bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que mandou soltar Barrabás. Eu não me iludo com multidões. Não, eu não me iludo. Tinha quase 200 pessoas hoje de manhã. Tem mais umas 400 pessoas aqui hoje. E você acha que eu me iludo com isso? Não, eu não me iludo. São poucos os fiéis dentre os filhos dos homens. Salmo 12. O cristianismo nunca pleiteou ser a maior religião do mundo. E nunca foi. E nunca será. Porque a porta é estreita. Eu digo isso e repito sempre aqui. O cristianismo nunca poderá ser, e nunca foi a maior religião do mundo. Porque nós não temos um cristianismo, nós temos cristianismos. Mas o cristianismo do Cristo são poucos. A porta é estreita e o caminho é estreito e poucos hão de passar. O que foi que você veio fazer aqui hoje? Você queria ouvir o Evangelho? Você entrou aqui para ouvir o Evangelho? Bem-vindos ao Evangelho. Onde estavam os discípulos? Onde estava Pedro que disse: eu vou com o Senhor até a morte? O galo cantou e ele traiu Jesus, dizendo que não conhecia. E depois fugiu. Judas Iscariotes foi se matar. Mas é assim. Aqueles que se levantam da mesa do Senhor se levantam para se matar. É assim. Muitos ainda se levantarão da mesa do Senhor. Muitos que tiveram os pés lavados por Jesus já se levantaram da mesa do Senhor e estão negando Jesus. Melhor lhes fora, diz a Bíblia, não terem nem nascido. Jesus disse isso. Filho do homem será traído, mas ai daquele que trair o Filho do homem. Melhor lhe fora nem ter nascido, porque o inferno existe. E no inferno, parceiro, meu truta, não tem ninguém forjado. Não tem ninguém no inferno que deveria estar no céu. Agora todos os que estão no céu deveriam estar no inferno. Pela graça sois salvos. Não há ninguém no inferno que deveria estar no céu. Mas todos os que estão no céu mereciam o inferno. Eu mereci o inferno. Mas eu fui salvo pela graça. Não se levante da mesa do Senhor. Não traia Jesus. Se arrependa hoje dos teus pecados e continue assentado. Deixa Ele lavar os teus pés. Jesus é crucificado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por que eles não creram no Messias? Porque ninguém quer o Messias crucificado. Mas eles não entenderam que Isaías 53, o texto que a gente leu no começo, diz: Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê não morra eternamente no inferno, mas obtenha a vida eterna. Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Quando você estava no bar, teu nome estava escrito no livro da vida. Quando você estava no tráfico, teu nome estava escrito no livro da vida. Quando você estava no homossexualismo, o teu nome estava escrito no livro da vida. Quando você estava nas camas de motéis, endemoniado, bêbado, você não sabia, mas o teu nome estava escrito no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia! Pela graça sois salvos, e isso não
dom de Deus. É dom de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E se você pensa que as obras do diabo são apenas a miséria, também é. Mas a obra maior do diabo foi derrubar o homem no pecado. Mateus 16 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas levadas ao matadouro. Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principado, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas e nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Nada tira o teu nome de lá, meu irmão. Nada tira. E um dia a gente vai fazer essa reunião aqui, ó. João viu. Meu Deus, o João viu. Estava lá o velhinho, 94 anos de idade, banguelo, meio cego, capenga, cheio de ruga. Jesus permitiu que ele vivesse até os 94, 95 anos, exilado na ilha de Patmos. O livro Heróis da Fé, John Fox, diz que o César de Roma jogou ele num caldeirão de óleo fervendo, e ele saiu de lá de dentro, e por causa disso, com medo dele, ele foi exilado. Eu não duvido disso, eu não acredito. Se Deus quiser livrar alguém de um caldeirão de óleo, Ele livra, porque Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de uma fornalha de fogo. Tem problema nenhum em acreditar nisso? Quantos livramentos de morte você já teve, meu truque? Quantos livramentos de morte você já teve, Rafael? Não? Quantos livramentos? Não é, Roberto? Assalto, tráfico. Roberto fugindo da rota, piloto de fuga. O pessoal que não conhece o Roberto fica olhando assim: nossa, olha a cara de bandido dele. Nem sonho, né, Roberto? Nem de brincadeira. Ele estava lá em Patmos. De repente ele vê os céus abertos. E ele diz: eu vi. Apocalipse capítulo 7. Milhões e milhões. Milhões e milhões. Milhares e milhares de todas as épocas. No meio dessa multidão estará Moisés, Abraão, Davi, eu, você. Não terá a figura de Michael Jackson, a não ser que ele tenha se arrependido. A fama não estará sobre Elvis Presley. A fama não estará sobre Diego Maradona. A fama não estará sobre Ronaldinho Gaúcho. A fama não estará sobre nenhum desses homens famosos. Haverá somente um famoso naquele dia. Aquele que se assenta no trono de glória. A ele seja a majestade, o poder e a sabedoria pelos séculos dos séculos. Eu estarei lá. João viu. João viu. A sua coxa estava escrito Rei dos Reis. Seus olhos como chamas de fogo. Os exércitos celestiais o seguiam. Aquele Jesus que entrou em Jerusalém sentado no jumento. Irmão, esquece o jumento, irmão. O ministério do jumento foi o ministério mais rápido que já houve nesse mundo. O ministério do jumento durou talvez alguns minutos. O ministério do jumento acabou. Ele será chamado de Rei dos Reis. Ele será chamado de Senhor dos Senhores. Não dá mais tempo, irmão. Fica de pé.